Olá, tudo bem? Pessoal, então eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre a polêmica que está tendo aqui, agora chegou a vez de Bento Gonçalves, sobre as pessoas que acabaram recebendo o benefício emergencial sem ter devidamente a importância, sem ter o direito que era o objetivo do governo ao disponibilizar essa ajuda. Como a gente sabe também, a publicidade acabou ocorrendo porque foi postado no portal da transparência, que está circulando várias listas aí na internet, seja nas redes sociais, no Instagram, no WhatsApp, em grupos, com o nome de pessoas que acabaram tendo deferido o benefício e que supostamente elas não teriam esse direito, ou por não preencherem os requisitos, ou por algum outro motivo que todo mundo sabe que elas têm condições financeiras para se manter independente disso. Primeiramente, acho que eu quero deixar a minha opinião pessoal sobre a plataforma disponibilizada pelo governo, porque eu acho que o erro já inicia aí. Por quê? O governo disponibilizou um aplicativo para fazer o cadastro, para requerer o benefício, e esse aplicativo, se fosse feito de uma forma criteriosa e diligente por parte da União, ele deveria fazer o cruzamento dos dados assim mais básicos, que seja do imposto de renda, da declaração do imposto de renda, e também saber se a pessoa tem uma empresa cadastrada no nome dela, se ela é autônoma, qual é o tipo de renda que ela ofere, se ela recebe seguro-desemprego ou algum benefício previdenciário. São dados que o governo possui e que poderia fazer o cruzamento no momento que é digitado o CPF da pessoa. Eu acho que o erro inicia ali porque esse aplicativo ele acaba não fornecendo esse cruzamento de dados. Mas superada essa problemática, nós não podemos ignorar a questão ética e moral que diz respeito às pessoas que pediram, sabendo que não têm o direito ao benefício. Eu acho que é importante eu explicar quais os requisitos para ter esse benefício de uma forma bem sucinta. Eles estão na lei e são eles, tá? Ter mais de 18 anos, não ter emprego formal ativo, não ser titular de nenhum benefício previdenciário ou estar recebendo seguro-desemprego, ter uma renda per capita de até meio salário mínimo ou, se for um grupo familiar, de até 3 salários mínimos, não ter oferido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2018 e exercer uma atividade na condição de microempreendedor ou regime da Previdência Social, estar contribuindo, ou ser um profissional autônomo. Então, dito isso, devem ser observadas qual é a intenção da pessoa ao pedir e também se ela passou informações verdadeiras na hora de fazer o cadastro, porque isso que vai dizer se houve o cometimento de algum crime ou não. O que pode acontecer? O primeiro caso é quando a pessoa omite propositalmente ou declara coisas inverídicas na hora de fazer o cadastro. Se ela informou corretamente as coisas que tinha que ser preenchido e isso ensejaria o indeferimento do benefício, tal fato por si só poderia ser suficiente para caracterizar o elemento fraude e assim configurar o crime de estelionato, uma vez que o agir dessa pessoa importou em obtenção de vantagem ilícita em prejuízo alheio. No caso do estelionato, por a gente estar falando de verbas da União que são destinadas à assistência social, tem uma agravante no aumento de pena que é previsto no parágrafo 3º do artigo 171 do Código Penal. O segundo caso é quando houver a declaração de uma situação real, ou seja, a pessoa informou tudo dentro da verdade, informou corretamente as coisas que ela tinha para informar, e o benefício foi deferido, mas essa pessoa, na prática, ela não precisa do benefício, ou seja, ela não preenche todos os requisitos que a lei exige. Nesse caso, como não há a fraude, que é omitir informações dolosamente ou mentir, nós não podemos falar em estelionato, mas mesmo assim a pessoa vai estar cometendo um crime, só que é um crime diferente. É o crime previsto no artigo 169 do Código Penal, que é o crime de apropriação de coisa havida por erro. Esse crime, embora ele não exija a fraude, ele exige que o agente conheça a origem do bem, no caso o dinheiro, que vem em decorrência do erro que foi informado. Como eu posso explicar isso para diferenciar um caso do outro? É uma situação bem simples, a pessoa está recebendo seguro-desemprego.
Quando ela for preencher o cadastro, ela mente e diz que não está recebendo seguro-desemprego. Essa omissão ou essa inveracidade da informação, ela vai caracterizar o crime de estelionato. De outra forma, se a pessoa informou que está recebendo seguro-desemprego e mesmo assim por um erro do sistema e do programa que tem ocorrido também, ela teve o benefício concedido, ele da mesma forma é indevido, mas aí a pessoa não fraudou, ela simplesmente colocou as informações e por um acaso o governo concedeu o benefício. Nesse caso, então, ela iria responder pelo segundo crime, que é o crime do artigo 169, que é a apropriação indevida de coisa havida por erro, tá? Qual é a minha orientação para qualquer um dos casos? A minha orientação é a mesma que tem sido dado pela OAB, que é para que todos os cidadãos que se considerem indevidamente estarem sendo beneficiados pelo auxílio ou que sabem que não preenchem todos os requisitos legais, que eles procedam à devolução dos valores, tá? Isso é muito fácil, você pode pegar na internet, tem como preencher uma guia e aí vai devolver o valor que for recebido. Outra coisa que eu quero falar também é que a gente já tem conhecimento, porque tem sido divulgado, que o Ministério Público de Bento está já apurando a ocorrência de crimes para várias pessoas que receberam indevidamente. E isso vai ser feito e vai haver a responsabilização de todas as pessoas. O que acontece no caso de haver essa ação penal contra si, tá? Se for o crime de estelionato, a gente tem uma opção, que é, no caso da pessoa ser ré primária, que o Ministério Público deverá oferecer a esse tipo de agente um acordo de não persecução penal, que é uma possibilidade prevista no artigo 28 do Código de Processo Penal, que vai ter alguns benefícios para a pessoa para que ela não continue respondendo ao crime. Quem quiser ler, tem no site do Planalto a legislação integral e vai saber o que aconteceria nesse caso. Um detalhe importante é que isso só vai ser possível se a pessoa devolver e restituir os valores que recebeu. No caso do crime de apropriação por coisa indevida por erro, que é o segundo caso, se for ajuizada a ação e a pessoa estiver respondendo ao crime, também tem uma possibilidade de fazer uma transação penal, que é uma oferta que o Ministério Público vai fazer em audiência, que tem algumas também peculiaridades próprias, mas que há uma forma de suspender o processo penal. Então, acho que seria isso. Qualquer dúvida, eu me coloco à disposição, juntamente com o site, para continuar respondendo as perguntas de vocês.